Ontem, no dia 1º de maio, dia do trabalho, né? Um dia que é comemorado, digamos assim, ou lembrado, dependendo de quem for falar do dia, como o dia do trabalho, por conta dos mártires de Chicago, que lutavam por melhores condições de trabalho. Aconteceu um incêndio em São Paulo, que derrubou um prédio, e era uma ocupação de moradores. E a primeira coisa que a gente vê na imprensa e nas redes sociais é uma tentativa de encontrar um culpado. Então se procura muito um culpado para a destruição do prédio, mas não se leva em conta o debate da moradia em São Paulo, que tem sido um problema há muito tempo. 25% é o índice de aumento da pobreza na Grande São Paulo. Então as pessoas estão ficando cada vez mais desempregadas, com mais dificuldade para pagar suas contas, e ainda assim houve o aumento da tarifa de transporte de ônibus e trem de forma muito semelhante a 2013, de forma discreta, por grupos que financiam as campanhas eleitorais de praticamente todos os candidatos do estado, né, das prefeituras dos estados, do estado, né, as prefeituras dentro do estado de São Paulo. Essa situação leva a uma miséria maior e uma substituição do serviço público por um serviço coletivo de organização dessas pessoas. Inclusive, foi isso que foi mais criticado pela imprensa, sobre o fato de que cobram-se aluguéis para esses prédios. Alguns dos prédios, não são todos, mas há uma organização que cobra uma espécie de aluguel, um valor de condomínio para onde esses prédios estão, para poder ter luz, água e manter esses serviços. É engraçado que essa emissora de televisão não questiona o fato de não ser cobrados impostos para nós vivermos num ambiente ali controlado pela federação, pelo Estado, pela União. Também não vemos os serviços, né? Inclusive o próprio Temer, que some com a maior parte desse dinheiro, foi lá dizer que não tinha dinheiro para poder resolver o problema do prédio. Há 10 anos, mais ou menos, atuando dentro dos movimentos sociais ligados à moradia na cidade de São Paulo, eu posso comentar que há vários e vários grupos, várias organizações e vários interesses envolvidos com os moradores de ocupações urbanas. Assim como também o Estado foi quem ajudou esses prédios a ficarem abandonados e isolados justamente para poder especular de forma a lucrar com imóveis vazios, especialmente para também não gerenciar esses recursos, para que esses recursos não vão para lá, para que esses prédios não sejam arrumados, não sejam consertados. E às vezes até é bom que se tenha essas ocupações. É o caso, por exemplo, da Casa Amarela, onde eu também ajudei no começo, uma ocupação de artistas que fica ali próximo do Mackenzie, em São Paulo, perto da Praça Roosevelt. Eu vejo que a situação tem que ser levada em conta não por quem é o culpado pelo incêndio, mas pelo problema que tem de moradia em São Paulo. Quando cai um prédio, você não tem que encontrar o culpado, mas você tem que entender que cai um prédio com gente dentro, né, que perdeu tudo que tinha, a gente morreu ali também. Então, é um mundo onde tem pessoas que têm casa, e tem casas que não tem gente, não tem pessoas. Então, alguma coisa está errada nessa relação de produção. Como é que nós temos prédios abandonados por muito tempo? E foi fácil para o prefeito, que deveria ser responsável por estar gerenciando espaços, inclusive fez uma campanha dizendo que a razão por ter moradores de rua é porque os albergues da prefeitura não aceitam animais, né? Então, porque moradores de rua, alguns têm animais de estimação, tá? Não foi nesse tom tão pesado quanto estou dizendo, quanto pareceu agora. E então, dessa forma, ele quis dizer, eu até tenho como cuidar do morador de rua, só não cuido porque eles não sabem que tem espaço agora para animais e tal. Só não falam onde ficam os albergues, só não falam onde eles podem ir morar. A verdade é que a especulação imobiliária em São Paulo existe há muito tempo, surgindo vários movimentos criados para tentar atender essa demanda, como por exemplo o próprio MTST do futuro candidato a presidente Boulos, com quem eu já tive várias divergências,
rusgas e tudo mais, né? Mas isso são posições que a gente tem com relação à tática dessa demanda. O problema é que de quem é a culpa se um prédio cai em chamas? A culpa de toda uma sociedade indiferente com isso. Porque mesmo que eu faça uma proposta revolucionária de tomar esses espaços e torná-los espaços da sociedade, ou se eu faço uma ação reformista que garanta moradia a todos, que algo que se tem em países estrangeiros, não precisa chegar a uma revolução como eu vejo que é a única saída, não precisa ter esse grau de ação contra o sistema, não é feito no país. O Brasil ele vive o que a gente chama de capitalismo mais selvagem e menos produtivo. Então essas duas forças é o que alguns sociólogos como Chico de Oliveira chamavam de ornitorrinco. Não aquele que vai produzir leites para a família do Bolsonaro, mas um ornitorrinco que não consegue evoluir para além dessa saída. E a reação em chamas é o que muito mais provavelmente nós vamos tender a ver no decorrer do tempo. A verdade é que a culpa dessa situação não é só da família, não é de um Estado, a culpa é de todos nós.